Fala galera, aqui é o Marcos, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, o seu canal favorito sobre mercado financeiro. E a grande questão é, para onde a economia do mundo está indo agora? O que a gente pode fazer? Como podemos proteger o nosso capital? Quais são as ações mais prováveis? E realmente é algo que devemos nos preocupar? Ou tecnicamente é só a gente seguir vida normal que vai dar tudo certo? Bem, se fosse isso eu não estaria gravando esse vídeo. Mas galera, eu gostaria de lembrar a vocês que eu vou deixar o segundo link na descrição, será o da plataforma Zygar, que você realizando ações simples como curtir uma página, seguir um perfil em alguma rede social, se inscrever em alguma corretora ou algo nesse sentido, você vai ganhar recompensas por realizar tais ações, tá? Então o link da Zygar está aí na descrição. E a notícia que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje é justamente essa relacionada ao dólar. Vou ler um trecho dela e logo em seguida a gente vai fazer os comentários. Quantidade de dólares em circulação no mundo é a maior desde o bug do milênio. As políticas de juros baixos e impressão de dinheiro em massa pelos bancos centrais, especialmente nos Estados Unidos, começam a mostrar suas consequências. De acordo com dados do Federal Reserve Bank de St. Louis, a quantidade de dólares em circulação registrou seu maior aumento em mais de 20 anos. Dinheiro fabricado do zero, sem lastro, sem controle, sem regra nenhuma. De 11 a 18 de março de 2020, uma quantidade de notas de dólar em circulação na economia norte-americana passou de 1,809 trilhão a 1,843 trilhão. Um aumento de quase 35 bilhões de dólares. A informação, junto com a evolução dos últimos 20 anos, foram divulgados pelo site do próprio Federal Reserve de St. Louis. Moeda em circulação inclui papel moeda e moeda mantida pela população nos cofres das instituições depositárias. De acordo com o Fed, esses dados sugerem que os cidadãos dos Estados Unidos agora estão retirando muito mais dinheiro do que o habitual de bancos e caixas eletrônicos, em meio à preocupação com os efeitos da pandemia, não posso falar essas palavras, da grande infecção aí do mundo. As preocupações levam os cidadãos a manifestarem temores a respeito da solidez do sistema bancário e da segurança do seu dinheiro, o que leva a guardarem seus dólares em casa, aumentando a circulação de dinheiro na economia. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre isso daqui é que o sistema financeiro atual, ao qual nós conhecemos, ele não faz sentido. Se a gente pega desde os primórdios da história, quando o que se negociava era mercadoria por mercadoria, né, o chamado escambo, existia um sentido muito claro para essa situação. Você tinha um animal, trocava por outro animal ou por uma quantidade de sementes de alguma coisa, enfim. E no fim das contas, fazia total sentido. Pô, você vai trocar um saco de farinha por um saco de arroz, um saco de sal por meio saco de açúcar. Então é algo que faz muito sentido. Você está com um produto ali, o produto ele tem o seu valor, é trocado por outro produto. Até que começou-se a pensar nos metais preciosos como uma forma interessante de considerarmos o material e quantificarmos o quanto ele realmente vale. Porque até então, como que você vai classificar o quanto vale uma ovelha perante uma vaca? 2 ovelhas equivalem a uma vaca? Ou 2 ovelhas valeriam 3/3 de uma vaca, né? Então, não tem, essa conta ela não fechava realmente. Quando chegou ao ponto que cada produto ele teria uma quantidade de peso em ouro, ou peças de ouro, ou moedas de ouro, começou a fazer mais sentido. Uma vaca vale uma moeda de ouro, uma ovelha vale meia moeda de ouro, e assim sucessivamente, ou mesmo que fosse por quilo, né? Então, existia algo
palpável e objetivo. O verdadeiro dinheiro era o ouro, ou até mesmo mercadoria, mas enfim, a gente não chama mercadoria de dinheiro. Então, a moeda de troca era o próprio lastro, né? Você negociava com o próprio lastro. Chegou um momento que foram criadas as casas que guardavam ouro e forneciam um papel para as pessoas, dizendo que a pessoa ela era dona da quantidade X em ouro. E quem levasse aquele papel até o estabelecimento, né, o princípio do banco, você trocava aquele papel por ouro. Ok, isso faz sentido. Então eu poderia pegar o meu papel de ouro e trocar por um terreno, trocar por um boi, trocar por algum outro metal, né? Então fazia total sentido. Então disso evoluiu ao dinheiro. Só que em 1970, o Nixon, presidente Nixon, ele não gostou muito dessa história. Falou, não, vamos mudar essa história aí. Não vai mais ter base de lastro para moedas. E o mundo todo seguiu o mesmo padrão. Então, o ouro, ele passou a se desvincular da moeda física, né, do papel moeda. Tanto é que antes de 1970, estava escrito na nota de dólar assim, 20 dólares em equivalência do Tesouro Nacional Americano. Então, quando você tinha $1, você tinha $1 em ouro americano. Entendeu a lógica? Então, fazia sentido. Depois de 1970, ele falou assim, não, o papel, ele vai ser só papel e as pessoas vão ter que aceitar pedaços de papel. Então, a gente já, 2020, 2021, 2022, que sentido tem agora, 30, 50 anos depois, a gente usando aqui papel por papel e fabricando mais papel para ajudar a economia? Qual é a diferença de papel higiênico para moeda? Não faz diferença. É óbvio, tá bom, quem quiser fazer piadinha aí e falar, você não faz diferença, então limpa a bunda com dinheiro e oferece papel higiênico para pagar. Tá, vamos pular essa fase. Mas, pessoal, qual é a diferença que faz? Só porque é um papel diagramado, que é muito difícil ser falsificado. Então, cara, a gente vive em um mundo que não faz sentido financeiramente falando. Com isso, muitos fazem uma estratégia para gerar mais dinheiro em cima do dinheiro que não tem, né? Então, a gente já tem o absurdo de usar um papel que não vale nada e fazer ele ter algum valor. E ainda existem aqueles que são os bancos que têm regras internacionais que permitem que ele possa fazer dinheiro em cima do dinheiro que ele não tem. Então, ele pode emprestar um dinheiro que ele não tem. Tanto é que se todo mundo for até o banco, eu quero sacar todo o meu dinheiro, e todos os clientes do banco forem sacar o dinheiro, basicamente o banco não vai conseguir pagar todo mundo. Por que isso? Porque ele trabalha com mais dinheiro do que ele tem. Então ele ganha juros em cima de um dinheiro que ele não tem. Então a gente tem um absurdo do absurdo. Quando entraram as criptomoedas, a gente viu o quê? É um sistema que não tem lastro. Até então a gente já tem. Quando as criptomoedas nasceram no padrão Bitcoin, a gente viu que ela já veio no padrão sem lastro, que é uma coisa que a gente já estava há 40 anos acostumado. A gente já estava há 40 anos acostumado a não ter lastro. Então não entendo que o sem vergonha vem me falar aqui assim, olha, Marcos, mas Bitcoin não tem lastro. E a gente já tá há 40 anos na história da humanidade sem lastro. Por que você queria que o Bitcoin tivesse lastro? Se o dólar, o euro, o real, o ien, eles não têm lastro, por que só o Bitcoin tem que ter? Mas o que diferencia então a moeda puramente digital da moeda física, que tem a sua versão digitalizada? O que diferencia é que o Bitcoin em si, ele trabalha na tecnologia blockchain, né? Então, todo Bitcoin que existe no mundo é plenamente visível, auditável, é algo totalmente transparente, coisa que todos os bancos
federais não conseguem e não querem fazer. É do interesse deles dizer exatamente quanto dinheiro tem por aí e tudo mais. Percebe que o Bitcoin veio em um momento em que nada fazia mais sentido. Então o Bitcoin em si, para ser bem sincero com vocês, ele não faz sentido também. O Bitcoin ele não faz sentido. Só que a diferença é que o Bitcoin, apesar dele não fazer tanto sentido, dele não ser tão bom, ainda assim, mesmo ele não sendo bom, ele já é ele ainda assim é melhor do que todo o sistema financeiro que a gente tem hoje, né? Então, por que as pessoas não utilizam Bitcoin e criptomoedas? Isso é bem simples. Porque as pessoas ainda acreditam na mídia, as pessoas acreditam no governo, as pessoas acreditam que o Estado lhes trará soluções. Peraí, então se o Bitcoin não é atrelado ao Estado, se o Bitcoin ele não tem nenhum tipo de garantia, se não vai ter ninguém para guardar para mim, eu mesmo que vou ter que guardar, então por que eu vou usar esse negócio, né? Não é, porque se amanhã ou depois eu perder, o Estado não vai conseguir recuperar para mim. Se eu for processado e o Estado e mesmo eu estando certo eu perder o processo e eu não tiver dinheiro para pagar, eles não vão conseguir confiscar meu Bitcoin, mas eu gostaria que o governo conseguisse. Só que a grande questão, pessoal, é que o Estado, ele não é solução, ele não vai trazer solução. O Estado é o próprio problema. O Estado é o próprio problema. Então, como cargas d'água, as pessoas querem depender do Estado. Como que elas querem depender do Estado? E agora, o que a gente vê? Cada vez mais e mais e mais e mais. O Estado usando o seu próprio defeito para tampar o problema. Então, você tá só tampando o sol com a peneira. Fabricar mais dinheiro não vai resolver nada. Você só vai colapsar a situação toda. Nós estamos seguindo na direção em que haverá um momento no mundo que haverá um só governante, haverá um momento no mundo que haverá uma só moeda e, acredito eu, uma só língua. Acredito que estamos seguindo nesse caminho. Eu acredito também que o Bitcoin ele é passível de manipulação porque ele é relativamente pequeno comparado ao tamanho do mundo, ao tamanho da economia do mundo. Essa economia que é uma bolha, né? E o Bitcoin veio como uma agulha para estourar essa bolha. Mas se a gente percebe que o Bitcoin então vai nos levar a um controle totalitário mundial, então será que a gente não deveria deixar de usar Bitcoin e criptomoeda? A verdade é que não há nada que possamos fazer para evitar que tais coisas aconteçam. A nota, para quem é cristão, a nota de dólar está escrito em Deus nós confiamos e tem uma pirâmidezinha com um olho. Não estou inventando, é o desenho da nota do dólar. Você acha que isso daí está falando do Deus? O Deus dos hebreus? O Deus que é o Deus cristão, que é o mesmo? O Criador dos céus e da terra? Cujo nome original em hebraico é Yahweh Tsevaot. Você acha que eles estão falando desse Deus? A nota de real, está escrito Deus seja louvado. Eu nem tenho reais. Nem tenho papel moeda. Você acha que é mesmo o Deus, o Deus cristão e tudo mais? Eu penso que não, cara. A nossa bandeira, a bandeira brasileira, é um olho. Você acha mesmo? Bom, eu não gosto de entrar muito nesses assuntos, né, aqui, porque eu sei que tem muita gente que não gosta e o intuito desse canal aqui é falar da parte financeira. Mas independente do que você pensar, meu amigo, você sendo cristão ou não, a gente não tem como falar assim, não vou usar Bitcoin porque é uma direção no controle mundial totalitário. Então você não vai poder usar Bitcoin, você não vai poder usar dólar, real, moeda nenhuma.
Não há nada que possamos fazer. O que você pode fazer é no sentido de ajudar a você mesmo e a sua família. E eu penso que a melhor opção é você seguir na linha de raciocínio que as tendências tecnológicas estão nos levando. Olhando através dessa ótica, aí sim a gente interpreta que as moedas fiduciárias digitais criptografadas, né, a criptomoeda governamental, talvez ela seja uma excepcional opção. Eu sou a favor? Não sou. Eu estou falando para o que a gente pode fazer para tentar sofrer o menor impacto possível. Utilização de criptomoedas descentralizadas como Bitcoin, excelente escolha. Mas dentre tudo isso, qual é a melhor opção? Ouro. Só que aí é que tá. Para comprar ouro, você tem que entender que tipo de ouro você está comprando, você tem que entender onde você vai fazer a revenda, você tem que, sem contar que existe muito ouro falsificado, tá? Existe uma crise muito grande nos cofres mundiais, aí nos cofres dos países, de ouro falsificado, e não é qualquer país, e o país que perceber que ele tem ouro falsificado dentro do seu cofre, você acha que ele vai assumir para deixar as bolsas de seu país caírem? É claro que não. Então, a gente tá na situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu acho que é assim o ditado. O que a gente pode fazer, eu penso que é diversificar o nosso capital, diversificar as nossas opções. Então, se você puder ter ouro e tiver um entendimento para isso, eu penso que é interessante você ter ouro, prata, metais preciosos num contexto geral. Eu penso que é interessante você ter dólar, stablecoins e criptomoedas num contexto geral. Eu penso que as criptomoedas vão valorizar pra caramba, por isso eu optei, tá? Isso é uma decisão particular, em colocar a maior parte da minha reserva em criptos. Mas eu não sou louco e não sou corajoso também a ponto de deixar tudo em cripto. Bom, com isso concluímos que o Estado vai continuar fabricando cada vez mais e mais e mais dinheiro. E nós não temos opção nenhuma senão abaixar a cabeça e seguir em frente. E a nossa única arma é a informação, é explicar para as pessoas, é comentar sobre o assunto, é expor essa maldita economia ao qual estamos imersos. Muito obrigado por ter assistido e até mais.